Olha, estamos começando hoje aqui o programa do Política Livre, que é o Vozes Políticas. Isso. A gente vai estar trazendo aqui gente de todo o estado, de todo o Brasil, para conversar, dialogar sobre a política e como ela influencia na vida das pessoas. E ao meu lado, nessa jornada, vai estar o grande Paulo Marcelo, que a gente compartilha uma história já tem muito tempo. E eu fico muito feliz em ter você ao meu lado nesse projeto bacana. Agradeço. Eu acho que é importante a gente fomentar, principalmente colocar em prática as ideias e aquilo que a gente acredita, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está construindo um objetivo baseado em um sonho e, principalmente, garantir para que as pessoas elas tenham mais acesso à política de uma forma mais dinâmica e, com certeza, intuitiva, porque a política ela faz parte do nosso dia a dia todos os dias, né? Desde o ambiente de casa, o ambiente de trabalho e o tradicional ambiente político. Exatamente. Então, é importante que as pessoas tenham esse interesse em participar, acompanhar de perto a política. E uma coisa até que foi publicado recentemente na sua coluna foi justamente a falta de interesse das pessoas, principalmente dos jovens, pela política. É uma matéria extremamente necessária para que a gente desenvolva tudo isso, né? E uma das coisas que eu venho sempre conversando e trazendo para a realidade, isso conversando com jovens, com as pessoas até que têm experiência política e trazendo nas redes sociais, é essa questão da consciência política e da representatividade. O que acontece? Os jovens hoje, eles estão de forma distraídas e sem um mínimo de referência política. Hoje o jovem ele não tem representação política e ao contrário do que as pessoas podem imaginar, o jovem é desacreditado da política. O jovem é praticamente um apolítico, ou seja, sim, ele não tem viés, nem direita, nem esquerda, nem centro, e nenhum conhecimento e nenhum interesse em participar. Justamente por conta das realidades e dos enfrentamentos nos últimos anos que a gente vem tendo relacionado aos desgastes da nossa política. E a gente pega também, uma coisa até que eu estava conversando com um colega meu recentemente, é a bolha que a gente está vivendo das redes sociais. Essa dose, essa carga de dopamina que a gente recebe diariamente, onde a gente está programado, o algoritmo ali programa para a gente só ver o que interessa a gente, para a gente só ter acesso ali, tá folhando aqui no celular o tempo todo, só coisas que vão satisfazer a gente. Então a gente acaba não olhando mais fora da bolha que a gente está vivendo. A gente fica ali cercado só de coisas que a gente está compartilhando, que a gente vê que a gente gosta. E a gente acaba esquecendo que existe um mundo fora, né? É verdade, um outro lado, né? Por isso que a gente chama de, hoje em dia, as redes sociais, ela é considerada um mundo paralelo. Principalmente o ambiente que a gente também refere-se muito são os grupos de Telegram e WhatsApp, porque as pessoas elas só se informam por ali. E aí o que acontece? As pessoas também elas não têm o esforço de fazer uma pesquisa. Vamos colocar ali na rede social se isso é verdade. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um amigo e aí ele estava falando de determinado político que recebeu X de Pix. Disse, olha, ele recebeu 15 milhões de Pix. Eu não entendo do assunto. E não me aprofundei, mas pelo tom que ele estava falando, eu digo, olha, eu acho que agora eu tenho que conversar com ele para eu saber se isso é verdade, para ele não alimentar outras pessoas com esse tipo de assunto. E aí eu fui pesquisar, botei lá no Google, a gente tem que aprender a pesquisar e não só se informar por uma fonte só, a gente tem que olhar 1, 2, 3 plataformas na web. E aí eu pesquisei e não achei nada relacionado ao assunto. Aí eu fui novamente... articulei com ele, disse, amigo, eu acho que essa questão, cuidadosamente, porque hoje em dia a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar com os nossos amigos, senão a gente destrói famílias e acaba as amizades, por causa até mesmo de informação. Então a gente tem que ter todo cuidado, até mesmo para falar sobre políticas e assuntos que hoje a gente considera assuntos extremamente delicados, infelizmente. É até uma coisa que eu gosto de falar e ter orgulho de dizer. Tá tão polarizado tudo isso, as formas como as pessoas se informam basicamente somente pelo WhatsApp, e a gente em tão pouco tempo de blog com Política Livre, em um mês de existência, a gente conseguiu converter já mais de 30 mil visitas no nosso site. Exatamente. Então isso é incrível, porque a gente pega hoje no Instagram, tem tudo, tá a matéria lá completa, tá o vídeo, no WhatsApp tem as correntes que você recebe falando e tal, e aí não tem a checagem de fatos. Então isso.
é muita informação ao mesmo tempo. E a gente pegar, conseguir converter, tirar ali a galera que tá no WhatsApp. Eu acho que pegando uma deixa do que você falou, desculpa interromper, Vitor, você falou uma questão muito séria hoje, que é muita informação e pouca formação. Essa é a diferença, porque todo mundo hoje é entendido de tudo, mas formação nenhuma tem. Então fica difícil hoje você discutir. Porque até o paciente hoje quer discutir com o médico, né? Ele chega lá e já diz o diagnóstico médico. Aí o médico pergunta assim, mas você está aqui, veio fazer o quê então? Já se você já sabe do diagnóstico. No Google, né? Pesquisa tudo no Google, tá lá. Mas eu acho que é essa monetização que você fala e essa visualização desse engajamento que a gente está dando hoje, essa ideia que a gente está inovando, isso só prova que a gente está no caminho certo, que as pessoas estão procurando um novo meio de se informar. E eu acho que esse é um dos objetivos da gente estar dando essa iniciativa do nosso primeiro podcast do politicalivre.org. Exatamente. Vamos trazer nosso primeiro convidado, né? Vamos, que de hoje que ele está ali. Daqui a pouco ele está dormindo, né? Com a gente aqui. Olha, hoje a gente está trazendo aqui para o nosso podcast, para a estreia do Vozes Políticas, o grande vereador Médici Andrade, do Campo do Brito. O cara hoje é presidente da Câmara e conquistou 705 votos na última eleição, o vereador mais votado de Campo do Brito. Então, hoje a gente tem inclusive tem matéria na página sobre ele, né? Exatamente, dá uma olhada lá, www.politicalivre.org. Falando um pouquinho sobre ele. Então, hoje a gente vai estar trazendo ele aqui, é um prazer imenso estar recebendo você aqui, nesse primeiro programa que é mais que especial pra gente. A gente está muito feliz em ter você aqui com a gente hoje. Amém, muito obrigado, Vitor, Paulo Marcelo, né? Nosso assessor, onde está aí alimentando nossas redes sociais, e o pessoal tem nos avaliado muito bem. Paulo, eu quero agradecer pela sua prestação de serviço e por estar dando esse impulso, né, onde o pessoal sempre me cobrava, né, os meus amigos, seguidores, falavam, Médici, precisa você começar a trabalhar a sua rede social. E hoje nós temos que entrar na modernidade, né? Se não acompanhar o ritmo, vamos ficar para trás, e é como vocês estavam comentando. É a nova política, né? A nova política. Temos que trazer informações para a comunidade, que hoje todo mundo hoje é com o celular na mão, só procurando informações, e é como você diz, e está numa bolha e não tem acesso a essas informações do que é um político, do que está acontecendo na política, qual desenvolvimento está acontecendo no seu município, né? Qual o seu trabalho, qual a sua função, o que é que você está conseguindo trazer de bom para a sua comunidade, para a juventude, né? Com certeza. É isso aí, Vitor. Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar fazendo parte, como primeiro entrevistado do podcast politicalivre.org, Vozes Políticas, onde virão aqui outras vozes também, para somarmos esses conhecimentos de cada município, né? Eu queria que o Campo do Brito hoje é um município de pouco mais de 19 mil habitantes, quase 20 mil. Temos aqui município no estado de Sergipe de 80, de 50, de 30, né? E aí cada município existe sua realidade, entendeu? O município hoje de Campo do Brito é de 20 mil habitantes. A realidade é diferente de um que tem 80, 100 mil habitantes. Com certeza. É muito importante trocar essas ideias e trazer as informações para que o povo e os jovens fiquem por dentro de como fazer para ajudar o político. E muitas das vezes as pessoas sabem criticar o político, entendeu? E não sabem procurar e trazer a solução, levar a demanda para que seja feito e seja corrigido, né, aquele problema que chega até a comunidade. No episódio de hoje a gente vai estar trazendo o seguinte tema, né? Decifrando o papel de um vereador, os desafios, conquistas e o seu papel transformador na comunidade. Então você já começou falando um pouco da primeira pergunta que eu iria te fazer, que era justamente quais são os principais desafios na vida de um parlamentar? E como que você encara isso durante seu mandato? Boa pergunta, Vitor. É uma pergunta de suma importância. Um dos meus maiores desafios hoje é conseguir dizer o não para a pessoa que chega até a gente, entendeu? Aquele jovem, aquela pessoa que está ali em desespero, muitas das vezes, correndo atrás de uma oportunidade, às vezes de um emprego, de solucionar um problema, e chega para a gente achando que nós somos a solução daquele problema. E muitas das vezes nós temos que dialogar, né, explicar como é a situação, por onde é que começa,
para você não dizer o não direto, porque são coisas que às vezes você não tem nem condições de resolver, né? Mas com uma boa conversa, quando você vai começar a trocar ideias, você chega à solução do problema, por incrível que pareça, né? E eu acho que o que se enquadra bem no que você está falando se resume também ao acolhimento, porque às vezes o cidadão ele precisa realmente de algo e de algo nem sempre o vereador está disponível a poder ajudar, mas o fato dele acolher e ouvir não deixa de ser uma forma de contribuir para o cidadão, né? Que ele está perto, que está tentando fazer de uma forma ou de outra. É muito importante essa parte, Paulo. Eu fico feliz quando a pessoa chega para mim e diz: mestre, eu só estava precisando ouvir, né, essas palavras que você acabou de me dizer, porque Deus utiliza das pessoas para levar aquela mensagem que a pessoa está necessitando naquele momento. Deus, todos nós sabemos que é o nosso Pai, nosso Criador, e eu trabalho muito, sou católico, né? Eu trabalho muito falando sempre sobre a fé, né? Sobre a fé, justamente. Tanto que o meu slogan que eu carrego é o Viva a Deus e muito obrigado, porque nós temos que agradecer a Deus sempre por tudo, porque às vezes até um momento de dificuldade que estamos enfrentando, ele faz parte para nos tornar uma pessoa mais forte para os próximos obstáculos que estão vindo por aí, né? Isso. E até uma coisa que você falou, né, que sua principal dificuldade sendo dizer o não, entra outra problemática muito grande. A população não sabe qual é o papel de um vereador, qual é a sua função, que é legislar e fiscalizar. Tem muita gente que pensa que vereador tem poder de prefeito, poder executivo ali e tal, mas mesmo. Não é dessa forma. É muito complicado você lidar com isso. E é uma arma, inclusive, que eles utilizam, candidatos mal intencionados, na política. Vou fazer isso, prometendo coisas que não pode cumprir. Exato. Como é que você consegue, assim, analisar esse cenário em relação à falta de informação da população e não saber qual é o seu papel de fato na sociedade? É uma missão árdua, viu, Vitor? Posso dizer que, como você acabou de dizer, nem todos querem entender, né, qual a situação, se você tem família, se você tem filhos, se você tem parentes, né? Muitas das pessoas acham que o político é um robô que está pronto para resolver e solucionar todo e qualquer problema que chega até isso, para tudo. Uhum. E infelizmente não é. Eu queria muito ter esse poder, né, de conseguir ajudar todos que chegam até a mim, né, atender todas as demandas. Isso seria muito, muito gratificante. Mas é como eu sempre digo, né, quando temos a fé no Criador e levamos a coisa com respeito, com cautela, né, com honestidade, levando a realidade, a verdade, que às vezes eles fazem um pedido, alguém faz um pedido que você vê que não tem condições de resolver. Para que você vai prometer e criar expectativa naquela pessoa e se não vai cumprir? Isso é terrível, isso é muito frustrante, entendeu? E temos que nos colocar no lugar do próximo. Se eu fosse chegar até Vitor, eu estou precisando que você me resolva essa questão. Mas e quanto às atribuições de fato, né? Quais são as atribuições do vereador? Verdade. Ele ganha a eleição, né? Corre atrás do voto, ganha, mas ele tem as atribuições. Tem, sim. Quais as responsabilidades? Na verdade, o papel do vereador, nem todo mundo sabe, é importante frisar, né? Que nem todo mundo sabe, muitas das vezes. Muitos acompanham a política arcaica, né? Daqueles políticos antigos que trabalham no assistencialismo, que ainda hoje existe, todos nós sabemos. O assistencialismo é fato, né? O vereador que diz que não trabalha com assistencialismo, eu posso até dizer que é muito difícil você conseguir chegar. É uma narrativa duvidosa ele dizer que não faz assistencialismo, né? Obviamente, mas ele também não pode ter esse discurso porque não é a função do vereador. A função do vereador é levar a demanda até o executivo, é fazer indicações, elaborar leis, aprovar leis do executivo, onde traz o desenvolvimento para a nossa cidade, né? Onde se leva uma indicação daquela comunidade que lhe solicitou algo, você não é o executor, mas você tem o poder da indicação. Você leva a indicação até a Câmara, né? Os vereadores, eles analisam também. Digamos que a intermediação, né? A função do vereador é a ponte, entre o povo isso. e
do povo com o prefeito. Porque, como eu sempre digo, o vereador é o para-choque, é quem recebe a primeira pancada, entendeu? É quem está diariamente com o povo, entendeu? Todos os dias, na Câmara, eu estou presidente, né, no meu segundo biênio, e diariamente chegam várias pessoas atrás dos vereadores, não só de mim, como dos colegas vereadores também, diariamente. O pessoal sempre aparece, né? E nós sempre temos que estar preparados para saber dialogar e não trazer frustrações para aquela pessoa que vem atrás do socorro, muitas das vezes. É uma problemática muito grande que a gente está enfrentando, é justamente essa falta de informação. Eu falo referente à minha realidade, que é Barra dos Coqueiros, o lugar onde eu nasci, cresci, onde eu resido até hoje. Eu analiso o cenário político que a gente está vivendo lá e a gente vê o seguinte, recentemente teve uma eleição onde o ex-prefeito apoiou o atual prefeito e acabaram brigando lá, cada um foi para o seu lado e tudo bem. O que é que acontece? Muita gente na cidade só sabe falar do seguinte: é uma gestão que está fracassada, que é falha, que não desenvolve, não cumpre seus principais papéis, né? A gestão do atual prefeito Alberto Macedo. A gente vê, eu cheguei a presenciar gente que está vivendo na lama, sério mesmo, assim. Fizeram uma obra lá na Barra, onde as águas de esgoto e tudo mais não conseguem escoar para ir para a estação de tratamento. Então, no fundo das casas, a gente fez até uma matéria sobre isso, está acumulando água, está parecendo um pântano. E aí tem muita gente que, quando você chega para criticar, vamos fazer isso, está errado dessa forma, a galera começa a dizer: não, mas o prefeito está fazendo isso, está ajudando o povo e tal. E tem como o assistencialismo como se fosse a principal função do vereador, do prefeito e tudo mais. Não tem esse conhecimento técnico. Que são as responsabilidades, né, das políticas públicas, não é, Médici? Exatamente. Lá em Campo do Brito, como que você vê esse cenário assim em relação às cobranças da população? O que está sendo feito? Como que você analisa também a atual gestão municipal lá? Então, Vitor, hoje eu estou vereador do lado da situação, né? Do lado do prefeito Marcel, um político jovem, o qual disponibilizou seu nome em 2016 e conseguiu êxito como prefeito e foi para a reeleição e conseguiu todos os 2 mandatos. Estou ao lado, né, da gestão, e eu me sinto gratificante de estar fazendo parte da política ao lado de pessoas como o Marcel, entendeu? Que ele veio para a política, entrou faltando poucos dias e conseguiu trazer um desenvolvimento para o município de Campo do Brito. Temos hoje 110 anos, né, de Campo do Brito, e hoje ele está na história do município como o prefeito que mais conseguiu trazer desenvolvimento em tão pouco tempo. Não é que os outros prefeitos que passaram não trouxeram o desenvolvimento. Sim, claro. Cada um que passou deixou sua parcela de contribuição. Com certeza, isso é importante frisar. Mas ele não conseguiria realizar esses projetos, né, todas essas obras e todas essas realizações para a população britense se não tivesse o apoio da situação ou dos próprios vereadores, com certeza, independente da situação e oposição, porque o que está em pauta ali dentro da Câmara, né, da municipal ali, é a melhoria para o povo. Exatamente. É o que está em discussão. Eu sempre friso lá quando temos um projeto do Executivo que os vereadores analisam e todos votam por unanimidade, ou seja, tanto situação quanto oposição, que eles veem que é o melhor para o povo. E a política é isso, é trazer dias melhores para a nossa comunidade. O diálogo aberto, a gente vê. Isso, ele falou uma palavra certa, o diálogo aberto, a articulação, que é importante ter, né? Isso mesmo. É uma coisa que eu lamento muito, que eu estou presenciando na minha cidade, é justamente isso. É uma cidade que está... o cenário da política nacional está completamente polarizado. São vereadores de situação, vereadores de oposição. E quem mais sofre com tudo isso é o povo. Exatamente. O povo de Barra dos Coqueiros sofre muito, porque não existe opção, abertura ali para diálogo. Beleza. Isso se chama a política do extremismo, né? Isso. O prefeito está fazendo muita besteira lá e está fazendo o povo sofrer. Mas não existe essa torcida como se fosse time de futebol para ver o prefeito fazer o pior possível
só para ter o que criticar, entendeu? E votar contra e tudo mais. Então é muito bacana ver que em Campo do Brito a política funciona, que tem essa abertura para diálogo e tudo mais. Nesses últimos 7 anos, né? Eu acho que são 7 anos, né? 7 anos. E eu, como morador hoje também de Campo do Brito, tenho muito orgulho. Hoje até me ofendo quando alguém diz que eu não sou do Campo do Brito, que eu sou de Aracaju. Que eu gosto muito da cidade lá. Então, assim, eu sou uma prova viva, como outras pessoas, companheiros e amigos e vizinhos lá, de que a gente conseguiu ver uma política que realmente ela está voltada para o povo. Obviamente que a gente aqui não está colocando em mérito as deficiências de um órgão público, porque acontece em todo órgão público, porque isso envolve recursos, né? Isso envolve verbas, isso envolve diálogo, isso envolve empenho também da gestão em buscar atrás de recursos, né, para fazer acontecer. E eu, dentro desses poucos anos que estou lá, tenho visto acontecer, inclusive eu vi uma nova política acontecendo, que é aquela visão que a gente tem, assim, que essas pessoas saem por aí comprando voto de forma abstrata, que as pessoas saem falando por aí, porque fulano pede voto, fulano vende o voto por não sei quanto, que é o tal voto de cabresto. Mas diante dessa realidade, que eu evidenciei lá particularmente, eu gosto de estar sempre reforçando aqui, que nem tudo está perdido, né? Existem sim pessoas ainda compromissadas, não só com a política, mas principalmente com o povo. Mas não é fácil estar no meio político, né? Não, é uma missão para atender essas demandas, né? É uma missão árdua, mas que quando você tem o respeito, quando você tem a honestidade, quando você tem o compromisso, né, de trazer dias melhores para o seu povo, você consegue. E dentro da possibilidade, né? Isso. É uma das coisas, uma das falas que o Med sempre fala, e eu acompanhando os projetos de trabalho dele, ele sempre fala assim: a gente faz tudo que está dentro das nossas possibilidades. Isso mesmo. Eu acho que isso é importante, e não prometer. Porque eu também sou assim, eu tenho um cérebro de elefante. Se uma pessoa... Eu tenho uma memória de elefante. Se a pessoa me prometer, pode deixar, que até o dia que eu se for daqui, eu vou lembrar pro resto da vida. Eu sei disso. É importante. Médici, me conta um pouquinho de sua trajetória política. Como é que começou? E quando foi o momento que você viu ali e disse, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida? Como é que aconteceu isso? Então, Vitor, na verdade, a minha história política começou através do meu pai, né? Sim. Meu pai Júlio Góes de Andrade, popularmente conhecido como Júlio Doido. E doido mesmo, viu? A história é louca. Mas um doido sabido, né? Que o homem sempre... Do bem. Seu mãe, né? O saudoso Manuel de Souza, ele era prefeito na época e disse, Júlio só tem um nome de doido, mas ele é sabido. Mas ele era um homem voltado de fazer o bem ao próximo, entendeu? Atender a comunidade. O problema dele era não olhar para si, né? Porque ele ajudava tanto o próximo que acabava esquecendo dele mesmo, né? Das atribuições dele. E eu sempre pedi a Deus sabedoria e discernimento para que não acontecesse o mesmo comigo. Ele entrou no álcool, ou seja, virou alcoólatra, né? Por Sim. conta das altas demandas, às das vezes. frustrações, né? As frustrações, não soube lidar. Isso, Sim. Quando a gente não sabe lidar, entra nessa que essa questão crise. Que eu acho que foi a pauta que a gente começou agora, com a maior dificuldade do vereador. Exatamente. Na verdade, é a dificuldade do político, né? É a dificuldade do pai e da mãe, dizer um não para um filho. É difícil, é muito difícil. Então, meu pai não soube articular na época, né? E aí acabou caindo nessa frustração. Mas ele sempre dizia, meu filho, hoje eu estou nessa vida, né? Eu estou alcoólatra, mas eu não quero ver você desse jeito, não. Eu quero ver você vereador. E sempre batia no martelo. O povo também gostava demais dele, né? Gosta muito dele, que ele ainda hoje é vivo, tem algumas sequelazinhas. É a marca da credibilidade, né? Mas onde eu chego, todo município de Campo do Brito, seja no povoado, qualquer povoado, de Garangal, Gameleira, Terra Vermelha, Cercado. São quantos povoados em Campo do Brito? São 22 povoados hoje. Então, nesses 22... todos esses 22... tem alguém que conhece Júlio Doido. E muitos dizem, Médici, eu vou votar em você em consideração a seu pai, pelo favor que ele já me fez. Eu acho que essa daí se enquadra também, desculpa interromper, na política do carisma. É verdade, é muito importante quando você trata o próximo com aquela reciprocidade verdadeira, quando você chega olhando no olho, porque muitos às vezes conversa com você e não olha nem no olho, né, para sentir realmente o que nem olha e nem pega na mão, né? É verdade. E nós faz questão isso é importante, de ouvir, né, e sentir o calor humano. E meu pai era
tudo isso que eu acabei de dizer, um cabra excepcional, Foi a do maior bem, referência. não fazia o mal a ninguém. Então foi entendeu? sua referência? Foi minha referência, meu pai, onde ele Com quantos sempre anos? bateu na tecla. Ele queria que eu entrasse com 18 anos, mas eu achei muito verdinho ainda, disse, não, vamos aguardar mais um tempo, Juninho. E aí eu entrei na política em 2016, quando eu tinha 24 anos. Você perdeu a primeira eleição? Não, a primeira não eleição, fui, não diga aí. fui. Ah, A minha 2018? primeira foi em 2016 já? 2016. Foi. Ah, show! Aí eu quantos assumi de 2017 a 2020. Sim. Foi o segundo mais votado, por incrível que pareça. Nem eu primeira. acreditei quando abriu as urnas que eu fiquei em segundo lugar. O primeiro lugar da época foi Edivaldo Leite Fontes, Cacareco, 883, e eu no segundo com 868. 868 já? Isso, 15 votinhos de diferença Diga aí. do primeiro para o segundo. Com a política da solidariedade. Muito impressionante, ou seja, Nem você esperava isso, né? Nem eu esperava, é bênção de Deus. Foi reconhecimento, exatamente. né, do povo, e principalmente do apoio do seu pai, né? Por dizer, a Isso. força que seu pai ainda representa dentro da Meu comunidade. pai, minha família, todos se engajaram e disse, não, vamos caminhar juntos, porque meu povoado, o povoado Garangal, né, Tapera da Serra, É o quê? Um Iraque, povoado a que tem o quê? comunidade. Uns 1.200 Essa habitantes por aí, média, nessa isso média? mesmo. Então, Estava carente de vereador e, por incrível que pareça, meu pai tinha sido o último vereador do povoado em 92, no ano que eu região. nasci. da de lá pra região. cá não tinha outro Não representante da teve comunidade. outro, tinha Netinho, né? Mas Netinho tinha saído logo também, assim, saiu por volta de 92, se eu não me engano, o último mandato dele. E aí meu pai tentou, outros tentaram também, não houve êxito. Ou seja, quando chegou em 2016, meu pai disse, não, agora é você. E foi quando, graças a Deus, entrei, botei meu nome à disposição, ouvi muitas pessoas, chegou para mim, Médio, você nesse meio político, sem dinheiro, vai para onde? Você sabe que tem que ter dinheiro para ser político. Eu disse, não, rapaz. Peraí. Você sabe que tem que ter dinheiro. Olha a narrativa que a gente constrói, né, culturalmente. Ou seja, para se ganhar na política, você tem que ter dinheiro. Exatamente. Muitas pessoas carregam isso, que a pessoa só pode ser político se tiver dinheiro. Mas eu já quero quebrar esse tabu. Você que tem vontade de ser político, não é necessário ter só o dinheiro, entendeu? Porque Então muitas você pessoas... era o que antes de ser político? Ah, história longa. Eu comecei consertando bicicleta, meu irmão. Bicicleta, aí depois fui aprendendo a consertar moto, aí... Sem dinheiro mesmo, viu? Quebrado. Mecânica justamente, quebrada. Depende, viu? Porque quando eu vou na oficina, misericórdia. Mas sua moto é de luxo. Mas deu certo. Mas eu sempre tratei o próximo como eu gosto de ser tratado. Eu consertei a moto do cliente como eu estivesse consertando a minha moto. Porque ali é um instrumento do trabalho dele. Ele quer andar com a moto que não deu problema. É importante até reforçar essa forma que ele fala da política, dessa vida dele, de trazer e salientar do quão importante a gente ter empatia. Que a empatia... Gente, eu não sei o que acontece, que as pessoas não trabalham isso nos ambientes educacionais, nos ambientes religiosos, onde a comunidade está presente. Empatia. Acho que essa é a palavra correta, eu acho que essa é a palavra ideal para a gente construir uma nova política. E eu acho que é esse caminho que a gente está querendo trazer. É empatia, porque a gente só consegue atrair as pessoas para a política e construir uma nova política através da empatia. Acho que esse é o exemplo, porque para uma pessoa ganhar uma eleição quebrado... Realmente. Ser o mais votado. E ser o mais votado é assim, Segundo qual é a mais votado receita, na primeira cara, eleição, né? Isso. O mais votado na segunda. Na segunda. Porque na primeira eleição foram 33 candidatos a vereadores, eu fiquei em segundo. Na segunda, agora em 2020, foram 55 candidatos. Olha, todo mundo querendo mamar, entendeu? 55? Ó a narrativa Não é, aí. Ó a Não, mas narrativa aí. é a narrativa que a gente constrói Exatamente. disso. Né? Não, Porque as pessoas elas querem buscar, na verdade, não um ambiente para que possa ajudar as outras pessoas. Isso eu não estou falando de números ou de estatística, é uma ideia que a gente constrói culturalmente. Que você vai entrar na política para se aposentar como político. Porque político não é uma profissão, é uma função, né? É uma missão. Eu sempre digo que é uma missão que Deus é uma nos missão, dá, né? no caso dele. Isso, e é uma missão que quando fazemos com amor, tudo dá certo. Quando você vai só pelo lucro, pelo dinheiro, infelizmente, não tem aquele sucesso para a vida inteira. Você vai ter aquele amp, né? E depois cai, desmorona E o você trabalho, falando aí, né? Por exemplo, ele, para mim, foi com muita sede ao pote, né? O cara muito de sorte, porque o cara ganhou a primeira eleição, né? O segundo mais votado, aí ganhou a segunda e agora presidente da Câmara, cara, peraí. Sem nenhuma grana. A gente pega essa história de sucesso
uma trajetória de sucesso de fato. Não deixa de ser. E começa a olhar para o futuro. Eu queria perguntar para você como é que você se vê, Médici Andrade, agora no futuro. O que é que você pensa de fazer? Você pretende continuar ali na Câmara Municipal? Você está respirando novos ares, sei lá, executivo, ou talvez até legislativo estadual? O que é que você pensa para o futuro de Médici Andrade? Então, Vitor, por enquanto, o que eu penso é em continuar o meu mandato como vereador, né? Concluir esse segundo mandato trazendo o desenvolvimento para nossas comunidades. E o futuro é como eu sempre digo, o futuro a Deus pertence e temos um grupo, porque política tem que ter grupo. Sim. Não adianta você entrar no campo para jogar, né, com 11 jogadores de um time, de um determinado time, e 11 do outro. Se aqueles 11 do nosso grupo não trabalhar sincronizado, não trabalhar com a decisão da maioria, jamais nós iremos conseguir vencer o time opositor, entendeu? E se não tivermos essa união, essa lealdade, esse respeito, lealdade, né? Temos a palavra, eu acho que a palavra mais forte hoje que faz falta na política sergipana é a lealdade. Lealdade e gratidão. São as coisas que faltam na política sergipana. E justamente acabar com esse paradigma de que o político não tem deveres, não tem obrigação. O político a gente tem que estar agradecendo constantemente pelas coisas que o político faz, sendo que, na verdade, o vereador que está ali fiscalizando, o vereador que está ali cobrando do executivo, ele está fazendo o que ele é pago para fazer. Vitor, a sensação que eu tenho, que passa para a gente, é que a política, em vez de acolher, ela afasta as pessoas. Não só de afastar, né? Cria situações e confusões dentro da própria família mesmo, por conta mesmo de ideias que se constroem, ideologias, né? Enquanto, na verdade, as pautas mais importantes para se tratar dentro da política é justamente essa, do assistencialismo, da educação, da saúde, de gerar emprego. Eu acho que essa é a pauta mais importante deles. Transformar as pessoas em seres pensantes, seres críticos, que tenham a liberdade e autonomia, e tenham a liberdade e autonomia de decidir o seu futuro. Se a gente pega e mantém a galera sem oportunidade de educação, sem saúde, sem dignidade, vira esse ciclo vicioso básico, que é a política hoje em dia. No Brasil é uma realidade triste, mas é a realidade. Com certeza. É difícil a gente ver políticos jovens que tenham essa ascensão realmente de não ter um nome ali da família e tudo mais. Isso. De chegar do zero e construir uma trajetória política. Porque o que a gente mais vê hoje é político, que o avô foi político, que o pai foi político. É o coronelismo, né? O familismo, que a gente fala sempre, né? E a população mais carente sempre perecendo e sendo obrigada a votar em algumas pessoas simplesmente pelo fato de não terem a opção, porque não tem liberdade, não tem emprego, não tem educação. Então, como é que essas pessoas vão pensar, né? Vão sair dessa situação de vulnerabilidade, né? Então, é eleger pessoas que tenham compromisso com o povo, empatia com as necessidades básicas. Acho que essa questão da consciência, e a gente sabe, isso é uma narrativa que a gente ouve, eu pelo menos desde guri, que é a educação que fomenta o conhecimento, né? Que a gente precisa ter consciência do nosso voto, porque o nosso voto é o nosso poder, é a nossa maior arma. Então, outra coisa assim, quem não vota não pode exigir, não tem de quem exigir. Quem vende o voto perde também. Piorou ainda, é outra circunstância. Então, mas assim, voltando só à pergunta que o Vitor falou, para concluir, pelo que eu entendi, então, o seu trabalho é continuar, a palavra correta seria a vereança, né? Lutar com pelo certeza. Próximo mandato, você insiste em ser vereador na próxima eleição, né? Isso mesmo, Paulo. É como eu acabei de dizer, política depende do grupo, e eu tenho lealdade ao meu grupo, eu prezo pela saúde do grupo. Não adianta eu querer alimentar o ego porque eu quero ser... Não é um posicionamento individual, coletivo. Justamente, é coletivo. O que o grupo decidir na mesa, aí, fulano de tal vai ser o nosso candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador, ou seja, o meu interesse é de continuar vereador, para eu chegar para um cargo maior, majoritário que for, só se o grupo chegar e escolher fazer a decisão. Se o grupo te convocasse hoje, você iria pelo grupo. Pelo grupo, com certeza. Porque não adianta eu dizer, eu quero ser agora majoritário, se eu não tiver grupo. Você não vai para lugar nenhum. A política é justamente isso. Articulação, né? Eu estou para somar. A política é somação. Tem que somar. Você tem que ter o diálogo, tem que manter a lealdade. Essa lealdade é essencial na política. Se você
não tiver lealdade nem respeito, não entre na política, porque vai se dar mal. O recado aqui de Médici Andrade. E eu quero transmitir esse recado para todos os políticos de Sergipe. Porque é muito a gente precisa disso, tá falando. Na vida toda, não só na política, lealdade, gratidão. Com certeza. São peças fundamentais que vão moldar o caráter de um homem, né? E eu acho que também, né, o fato, né, a gente vê aqui o Vitor aqui com o quê? Nos seus 25 anos. 25, 23, calma. Nos seus 23 anos, tendo todo esse interesse em trazer debates e assuntos tão importantes como esse, que às vezes são assuntos tão desgastantes, né? Porque ninguém quer assistir TV Câmara nem TV Senado, né? É verdade, sinceramente. mas é importante, viu? Mas a gente precisa, o que a gente precisa? Atrair esse público e a palavra é desmistificar essa ideia de que a política é ruim. Mas para que isso possa acontecer, a gente tem que trazer políticos bons. Para que sirva de inspiração para essa galera que está vendo a gente. Então, uma missão. Para dizer, tipo assim, nem tudo está perdido. Não, justamente, nem tudo está perdido. A gente vê os jovens, o Médici é um exemplo disso, um exemplo que eu tô vendo ao vivo. E é difícil ver. E aí tem que ter muita cara de pau também, sair porta em porta pedindo, "Ei, você vota para mim e tal, sem conhecer ninguém." Eu não tenho essa coragem, não. Ser político também é dom, viu? Porque eu não tenho essa cara de pau, não. Eu já disse, se fosse para me candidatar, rapaz, só se fosse pela rede social e votarem lá, mas sair porta em porta eu não vou, não. Ele quer ser político de enquete do Instagram. Diga aí. Quem sabe não seja uma próxima tendência, né? Quem sabe, né? Ninguém o futuro sabe, a né? Deus Tá aí as pertence, redes sociais fomentando tudo isso. Hoje o candidato que não tiver na rede social e mostrando o seu trabalho e aparecendo não ganha, não. As redes sociais, elas controlam, de certa forma, a opinião pública das pessoas. É verdade. E tem que ter muito cuidado com o cancelamento, né? Com certeza. Então, a pessoa não assiste a TV Câmara, não assiste a TV Senado, mas você pode postar o seu trabalho no Instagram. E as pessoas, seus seguidores, faz questão de acompanhar, de dar aquela curtida, fazer aquele comentário, levar a sua demanda também, aproveita o embalo, entendeu? Isso. Vereador, veja aqui nossa comunidade também, está precisando, porque às vezes ele vê que a gente está levando desenvolvimento para uma determinada comunidade, um exemplo, a reforma de uma escola, uma pavimentação, a paralelepípedo, e a outra ainda está necessitando também. Nós sabemos que hoje a maior vontade do político é atender a todos, mas infelizmente e alguns políticos, difícil, né? A maioria, né? Porque ele tem interesse de continuar no poder. O que faz ao contrário, infelizmente, ele está com interesse de sair logo da política. Porque se você entrar só para avisar lucro, não entre na política, que não tem sucesso. Isso na verdade, a gente pode até dizer, não entre na política, não. Tem políticos que pensam só no seu próprio umbigo, né? A gente tem que conscientizar as pessoas a não votarem nesse perfil de político, infelizmente. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso papel, né, eu e Vitor, nós estamos empenhados em trazer uma nova política e uma nova ideia de que as pessoas precisam ter consciência política, porque ela é quem define o nosso futuro e o nosso presente também. É importante. Olha, falei bonito, hein? Caramba. Com certeza. Médici, muito obrigado por ter participado, por ter topado. Eu fico muito feliz em receber você aqui. E é um prazer conhecê-lo, né? A primeira vez que eu tive contato com você hoje aqui nesse momento especial. O primeiro de vários. Pra gente do Política Livre. Isso mesmo. É muito, muito bacana. Muito obrigado mesmo. A gente quer agradecer e elogiar principalmente seu trabalho, a forma como você está conduzindo todas essas situações, elogiar também sua trajetória de sucesso e a juventude. Nós hoje aqui que estamos conversando, debatendo sobre isso, nós somos o futuro da política. Obrigado por me chamar de jovem. Me senti jovem agora. Mas nós somos o futuro. Não, a minha alma jovem, eu não vou mentir, é uns 19, 19 anos. Já, Paulo? Não, eu não sou muito bom de dados, mas eu tenho a idade que eu quiser, tá? Fica na sua. Pois é. Então, a gente, como eu estava falando, nós somos o futuro da política. Se a gente se a gente pensa, se a gente começa a refletir e pensar o que eu posso fazer de diferente aqui para mudar o cenário. Não adianta a gente ficar sentado no sofá só assistindo o Jornal Nacional e criticando tudo. Verdade. É uma coisa muito... Até mesmo, você falou em criticar, mas é importante. É uma crítica que a gente tem que ter baseada em análise. As pessoas elas simplesmente criticam
fanatismo, mas sem base de dados e análises. Por isso que é importante. E outra coisa que eu valorizo muito, vamos criticar uma boa coisa, mas vamos propor a solução, então? Isso também é muito importante. Não adianta, a gente está só falando, martelando ali. Mas o que é que você pode fazer diferente para mudar essa realidade? É isso que precisa ser debatido. Você tem algum recado aí para dar para a galera, para o pessoal, mandar um abraço para o papai, para a mamãe? Com certeza, para todos que estão Não é show da Xuxa, né? Tá? Não, primeiramente agradecer, né, a oportunidade do nosso amigo Vitor, Paulo Marcelo, né, por escolher eu, né, Médici Andrade, para ser o primeiro a ser entrevistado, né? Primeiro de muitos que virão por aí pela frente. Você tão jovem, 25 anos, eu já tenho 31. 23, né? Volta aqui, pronto, 23 na idade e corpo de 25. Parabéns por você estar, né, alimentando, né, trazendo essas informações para as pessoas de sua idade. E o nosso intuito é esse, é de aproximar a juventude da política, entendeu? Porque é aquele ditado, se nós não aproximarmos essa juventude para a política, só vai viver na política aqueles políticos antigos, né? Na mesmice, né? Na mesmice. E muitas das vezes as pessoas reclamam dos políticos, mas não faz nada para que venham novos políticos. Né? Porque temos pessoas de bem que às vezes têm medo de entrar na política, entendeu? E nós não devemos ter esse medo de entrar na política. Temos que se fortalecer, não pensar só no próprio umbigo, sempre pensar no próximo, dentro das possibilidades, é claro. Você também não pode deixar de se alimentar para alimentar o próximo. Ou seja, você não pode ficar com fome, você tem que estar preparado, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar saudável, porque se você estiver doente, não tem como você ajudar o próximo. Tem que estar nutrido. Isso eu já ouvi de alguns eleitores meus. Sim. Médici, pense mais em você também, viu? E ajude sempre ao próximo dentro de suas possibilidades, mas sempre pensando em você, porque se você estiver doente, você não vai conseguir me atender. Isso é muito importante. E eu gravei essa mensagem na mente. E realmente, você tem que cuidar do próximo, mas primeiro cuide de você e sempre tratando o próximo como você gosta de ser tratado. Isso, eu sou prova viva que vale a pena você ser honesto, vale a pena você ter o respeito para ser respeitado na política, viu? Você jovem que queira, que tenha a intenção de participar, de trazer o desenvolvimento para a sua cidade, para a sua comunidade, seu povoado, seu bairro, né? Procure se informar, né? Acompanhe aí nossa politicalivre.org, né? Que você vai ficar bem informado, outros canais também que existem nas plataformas digitais, para vocês entenderem como é que funciona e dar a sua parcela de contribuição. Isso, se filie num partido que você vê que vale a pena, entendeu? Que tem políticos honestos. Não existe... Acho que eu vou fazer isso, viu? Não existe... Sensibilizado eu vou me filiar. Não existe uma pessoa 100%. Bem assim, partido. Não existe só de pessoas boas. Tem aquelas pessoas... Na verdade, indiretamente, todo mundo tem um partido, né? Não deixa de ter uma representatividade. Mesmo que individual, mas cada um tem sua ideologia. Com certeza. É isso aí, mas o que a gente precisa é isso mesmo. Manter o respeito também. Se a pessoa não quer votar... A política do respeito. Não quer apoiar o seu partido, respeite o partido que ela está apoiando, que é para você ter, justamente. A política é diálogo, né? Você tem que levar para a sociedade, levar para a comunidade... você tem que vender sua mercadoria. Você não pode estar criticando a mercadoria do outro se você não tem o que vender, entendeu? Você tem que vender a sua mercadoria. Às vezes você está sem mercadoria para vender e está criticando a do nosso vizinho, entendeu? E não é assim que funciona a política. Você tem que mostrar a sua qualidade, a sua mercadoria. Você tem que dizer, esse celular aqui você pode comprar, que esse aqui é bom, é tanto giga de memória, entendeu? Isso eu garanto e tal. E o do vizinho, você não vai dizer que o dele é da marca, não, né? Jamais. Você vende o seu. Olha que política, entendeu? Isso é importante. É o que a gente estava até falando, é criticar e propor solução. Médici, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz mesmo com o seu discurso aqui, com toda a sua entrevista, toda a sua trajetória política. Eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante aí pela frente. Peraí, não respondeu todas as perguntas, mas quem sabe do próximo a gente traz, né? E promove mais outro bate-papo, né? Com certessa. Não, a conversa é tão gostosa, né? Que a gente acaba até ultrapassando o limite. A gente tinha
um cronograma, mas tá tão gostoso, né? Eu só segui só a primeira pergunta do cronograma, o resto foi tudo aleatório. Que bom, isso é sinal de que tá legal, que tá bem. Então, com certeza. Satisfação mesmo. Sucesso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradecer, né, a cada um de vocês e por estar, né, à frente aí desse trabalho lindo. E vamos incentivar essa garotada, vamos incentivar, com certeza. Né? Vem pra política, é isso e aí. sempre agradecendo o nosso Pai, nosso Criador. Viva Deus e muito obrigado, como diz o ditado. Olha aí. Show de bola. E você, Paulo, quer deixar um recadinho? Não, eu já falei demais, mandar um beijo aí pra mamãe, papai. Não. Tá ótimo. Beleza, é isso aí. Pois é, galera. Muito obrigado por você que acompanhou aqui, que assistiu a gente aqui no nosso primeiro episódio do Vozes Políticas aqui no Política Livre, que vai estar disponível no YouTube e também no nosso site www.politicalivre.org todos os sábados. Agradeço muito sua audiência. Você que quer participar, manda uma mensagem aqui pra gente. O nosso número tá no site, você pode estar entrando em contato com a gente e é muito importante ter você aqui. Eu estou muito feliz com sua participação, com sua audiência.